E aí, Chicão, continua balanço positivo ou negativo essa situação, essa indefinição, né, do Vitor Pereira, que não sabe se fica, não vem, por causa da família, da sogra, da mulher, e aí? Não, o balanço é positivo, positivo. Ele chegou, não conhecia absolutamente nada de futebol brasileiro, teve uma dificuldade natural, evidente, né, quando ele chegou e encontrou o Corinthians. Deu um pouco de azar, que machucaram jogadores importantes, né, que poderiam estar hoje contribuindo mais para o clube, né, tipo o Paulinho, por exemplo, né, Sim. tem uma contusão gravíssima. Ele aproveitou muito pouco o Paulinho. Mas eu acho que o Vitor Pereira, de 5 jogos para cá, 6 jogos para cá, não sei se o Flávio vai concordar, ele achou o time. Ele achou o time. E achou o time também por quê? Porque o Renato Augusto foi recuperado. Né? O Renato Augusto foi feito um trabalho muito legal em cima dele fisicamente e ele se recuperou. Então o Corinthians com o Renato Augusto é um, sem o Renato Augusto é outro. Ele ainda comete uns erros de escalação, recua muito o Juliano, faz linha de 3 volantes, mas mesmo assim ele é um bom treinador. Eu, particularmente, espero que ele renove e fique para o ano que vem. Porque quem que vai assumir o Corinthians e começar do zero? Né? Não, eu não vejo ninguém assim disponível na praça para isso. Então, está todo mundo empregado. O Dorival está no Flamengo, o Mano Menezes está super bem no Internacional, é segundo colocado. Tá logo O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho voltou para o Grêmio e devolveu, estreou com vitória. Então, está todo mundo ocupado. O Vanderlei Luxemburgo pode ir para o Santos. E o Cuca? O Cuca está no Atlético, dificilmente ele vai sair dela. E o Tite? O Tite, aí sim, aí talvez eu balançasse, né? A volta do Tite para o Corinthians. Mas você está dizendo que vai parar durante um ano, depois que ele passar a Copa do Mundo, então eu acho que o VP merece sim mais uma segunda temporada. Pelo que ele apresentou até agora, foram resultados significativos. O problema dele é achar o time. Esse negócio de ele botar a reserva é de lascar. É de arrancar os cabelos. Eu já estou ficando sem cabelo, eu arranco mais ainda os cabelos, porque é um negócio impressionante. O Corinthians não tem reserva, essa é a grande verdade. O Corinthians tem um time. Então tem que jogar o time e não os reservas, Flávio. E aí, Flávio? Olha, eu gosto, assim, eu sou um dos caras que mais defendeu a vinda de técnicos estrangeiros, como defendo a vinda de dirigentes estrangeiros e árbitros estrangeiros. Mas, o cara tem que deixar legado. Eu não vejo nenhum legado que o Vitor Pereira tenha deixado para o Corinthians. Ele é um mau treinador? Não, não é. Ele teve, inclusive, a inteligência de quando ele queria colocar as ideias dele na intensidade de jogo, de colocar os meninos, senão os veteranos, que ele sentiu que não tinha intensidade suficiente. Mas não há o time do Corinthians, esse aproveitamento do Corinthians fora de casa é terrível. Fazer o Corinthians jogar com o Renato Augusto, qualquer um faz. E mais, o Silvinho, que saiu todo esculhambado, tinha campanha melhor que ele. O Silvinho terminou em 4º lugar. Eu quero ver se ele vai terminar em 4º lugar. E o Renato Augusto não se arrebentava igual está se arrebentando com Então, sabe, eu não sei se... Para isso, eu acho que qualquer técnico brasileiro faz a coisa mais ou menos igual. O Corinthians ficar entre os 5, 6 melhores, vai ficar. Não tem como não ficar. Com o Silvinho, repito, ficou até melhor que isso. E não vejo legado. A grande virtude que eu vi dele foi exatamente essa coisa de revelar a molecada, botar a molecada para jogar. Fora isso, se ele for embora... Não sei se o Corinthians terá uma perda tão acentuada, não. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, olha, vou dar uma de pitoniza aqui agora. Eu acho assim, o Corinthians, na minha opinião, dependendo do jogo de quinta-feira, dificilmente volta para o G4, hein? Dificilmente volta para o G4. Porque desperdiçou pontos preciosos. É que, Chico, aqui no Brasil, sabe, é tudo esculhambado, né? Mas se fosse uma coisa séria, o clube tinha que começar a planejar agora. Sim. Não pode esperar a vontade dele no último dia, se ele fala que não fica. Exatamente, é que a gente estava falando esculhambado, aqui. é tudo de qualquer jeito e tal. Mas se fosse uma coisa séria... Já define agora, porque ele já vai ver quem contrata, quem libera. Nós vamos planejar com você ou sem você. Não entendo isso. Mas se eu conheço o meu eleitorado, o Duílio está fazendo isso, viu? Salazar, tá na hora de saber como que o Timão vai entrar em campo contra o Fluminense. Chegar mais, Salazar. Traz aí as novidades pra gente. Vamos lá, Michele, vamos falar da parte do elenco desse time, da preparação do Corinthians para encarar o Fluminense. Antes disso, eu quero falar sobre o Rafael Ramos. Isso porque o Rafael Ramos foi julgado hoje no STJD por causa daquela acusação de injúria racial feita pelo Edenilson durante a partida entre Corinthians e Internacional lá no Beira-Rio, em maio, pelo Brasileirão. Hoje o Rafael Ramos foi julgado e foi absolvido por unanimidade.
Rafael Ramos, então, agora não corre mais nenhum risco na esfera desportiva. Claro, o Inter pode recorrer, né? Tem gente lá no Sul que diz que o Inter deve recorrer, ainda não há nenhuma convicção sobre isso, mas a gente vai ter que aguardar esse caso. A princípio, por enquanto, na esfera desportiva, o Rafael Ramos está aliviado, como ele mesmo explicou hoje em entrevista lá à Corinthians TV. Vamos ouvir o lateral português. Nunca passei por uma situação parecida, então nunca tinha vivenciado ou experienciado algo tão difícil na minha vida, eu acho. Eu tentei sempre, como todos viram, tentei sempre deixar de lado, dar o meu melhor dentro do campo, ser a mesma pessoa que sempre fui, dar o melhor de mim às pessoas e o melhor de mim também dentro de campo. E então sinto-me muito aliviado por ter tirado este peso de cima de mim neste momento, porque não foram semanas nada fáceis, meses, que isso foi o que tornou mais difícil, que foi muito tempo, eu acho, ele prolongou-se muito tempo, este caso, infelizmente, mas graças a Deus correu tudo bem e neste momento fui absolvido por essa parte desportiva agora. Bom, Michele, com o Rafael Ramos agora mais tranquilo, vamos falar do time que vai jogar contra o Fluminense. Vou pedir para o Fini colocar uma telinha aqui do meu lado para a gente falar da montagem desse elenco e das opções do Vitor Pereira, porque é o seguinte, ó, dá uma olhada. O Corinthians vai ter alguns jogadores que já se recuperaram, né? Se recuperaram de algum tipo de lesão, de algum incômodo e até entrar em campo contra o São Paulo. São os casos do Renato Augusto, do Fagner, do Watson e do Lucas Piton. Tem jogador que deve voltar contra o Fluminense, casos do próprio Rafael Ramos e do Raul Gustavos, agora sim liberados pelo departamento médico, então devem ser pelo menos opções para o Vitor Pereira. E tem aqueles jogadores que seguem como desfalques certos, casos de Maicon, Júnior Moraes, Paulinho e também o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes que é um caso especial porque o Bruno Mendes, ele está fora do campeonato, ele não pode ajudar o Corinthians na Copa do Brasil. Mas enfim, é um Corinthians com mais opções até do que se esperava para agora talvez o jogo do ano, o novo jogo do ano, o jogo que pode colocar o Corinthians na grande final da Copa do Brasil. Valeu, Salazar. Bom, porque se o Corinthians cair fora, hein? Parece que uma coisa foi legal, o menino não ficou comprovado que ele cometeu nenhum tipo de injúria racial, nada. Então não, acho que não. Fez-se justiça. É bom quando isso acontece. Nós temos que lutar muito contra o racismo, mas também não podemos querer que haja injustiça, como foi o caso aí, né? Tudo indica. O tribunal tomou uma decisão coerente, eu acho, porque pelas imagens a gente não vê. Não há nenhum tipo de comprovação. Né? É a palavra do Edenilson contra dele. Às vezes pode ter. O Edenilson deve ter entendido mal. Eu não creio que ele fez por maldade também, não. Eu não acredito que o Edenilson não tenha esse caráter de maldade. Eu conheço o Edenilson, entendeu um negócio jogou errado. no Corinthians, fiz várias entrevistas com ele, conversei pessoalmente, na época que se podia chegar no jogador e levar uma conversa, jogar uma conversa fora, né? Falar da família, falar de preferência de cinema, falar de bobagem, né? Então, o Edenilson não tem esse caráter, não. Ele entendeu mal e o tribunal foi justo. O tribunal foi justo, inocentou o Rafael Ramos, que sentiu muito tudo isso aí. Sentiu muito. Inclusive, essa última contusão dele, eu acho que foi mais psicológica que física.